Boa tarde, fim do ano. Só de boa, meus caros? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje, dia 16, quarta-feira, e nós iremos fazer a correção do teste de vocês. Primeira coisa é para todos copiarem as minhas respostas no caderno. Ah, professor, até mesmo as respostas que eu acertei? Sim, todas. Por quê? Porque é importante que vocês tenham um parâmetro do porquê que você não alcançou a nota total e para que a gente possa treinar como fazer respostas mais completas, ok? Então, essa correção do teste, ela será feita para que vocês possam ir treinando como fazer respostas mais completas, para que vocês possam entender por que vocês tiraram a nota em cada questão, o que ficou faltando, né? Quais informações faltaram em cada questão, e para que a gente possa entender alguns conteúdos, alguns temas que vocês talvez não tenham compreendido muito bem, ok? Então, todos copiem no caderno. Eu vou pedir para que vocês enviem depois como atividade para mim, beleza? Entenderam? Então, pessoal, olha só, como fazer uma boa resposta, não só na prova de história, mas qualquer prova que você for fazer, que você tiver que explicar alguma coisa, a melhor forma de você fazer uma resposta completa é fazer uma resposta, fazer um texto, de modo que qualquer pessoa que leia a sua resposta, mesmo sem ter lido a pergunta, ela vai entender o que está falando, ela vai compreender o tema, o que está sendo tratado. Esta é a melhor forma. Não tenham preguiça de escrever. Fazer uma resposta completinha, bonitinha, é muito bom, é uma prática importante que nós temos que começar desde cedo, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui Desculpa, vamos fazer a nossa correção. Estou com a prova aqui para que eu possa ir vendo as questões, tá? Lembrando, pessoal, nas provas de história não pode fazer respostas usando tópicos. Os tópicos nós usamos aqui nas aulas para ficar mais fácil, né? Para fazer um esquema, para fazer um resumo. Mas nas provas tem que ser resposta-texto, tem que ser uma frase, um parágrafo que tenha uma ideia, que seja coerente, ok? Então vamos lá. Na primeira questão, nós temos a seguinte pergunta. Na década de 1950, chegou à presidência brasileira Juscelino Kubitschek, um dos mais conhecidos populares presidentes brasileiros. Sendo assim, apresente e explique as principais realizações do governo JK. Pessoal, você poderia falar muitas coisas. Por exemplo, o Brasil passou por um grande crescimento econômico. O Brasil recebeu inúmeras indústrias, né, estrangeiras. Também surgiram muitas indústrias brasileiras. As cidades brasileiras cresceram muito. Você teve uma grande migração do campo para a cidade. A chegada de novos equipamentos modificaram a vida dos brasileiros, mudou-se o estilo de vida dos brasileiros. Foram criadas usinas hidrelétricas para melhorar a geração de energia. Foram criadas inúmeras rodovias, estradas, né, no Brasil. E começou a se desenvolver aqui a indústria automobilística. Foi criada a nova capital do Brasil. Então essas são algumas das principais realizações no que ele chamou lá no seu plano de metas, né? Então, energia, transporte, alimentação e etc. Vamos tentar fazer uma resposta bacana aqui desta primeira questão. Vamos lá, né? Vamos colocar aqui, ó. Durante o governo JK,
O Brasil passou por um grande crescimento econômico. Vou dar um ponto, né? Muitas cidades cresceram foram construídas inúmeras estradas ou rodovias, Pessoal, avenida nós usamos para as ruas dentro das cidades, né? Rodovias são aquelas que ligam as cidades a outras, tá? Inúmeras rodovias, muitas cidades cresceram, foram construídas inúmeras rodovias, usinas hidrelétricas, e indústrias. Além disso, foi construída a nova capital federal, Brasília. Essas foram algumas realizações do governo JK, né? O governo, a economia cresceu muito, muitas cidades cresceram, foram construídas rodovias, usinas hidrelétricas e indústrias, e também foi construída a nova capital federal, Brasília, né? Então, você ainda podia colocar aqui, veio a indústria automotiva, né, automobilística para o Brasil. Vieram várias indústrias de eletrodomésticos que mudaram o estilo de vida dos brasileiros, mas era importante constar que teve um grande crescimento econômico, que foram construídas muitas estradas, a capital Brasília também era necessária constar nessa resposta aí, ok? Então vamos lá, vamos partir para questão 2. Questão 2. Qual foi o setor da economia que mais cresceu no Brasil durante o governo JK? Nós havíamos falado que foi o setor industrial, principalmente as indústrias de bens de consumos duráveis, como automóveis, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, né? E a segunda parte da questão, de que forma o presidente encontrou de acelerar o crescimento do país, principalmente aqueles dois fatos que nós falamos. Pegou-se muito dinheiro emprestado e também concedia incentivos fiscais, né? Alguns meninos colocaram redução de impostos, né? Ou cancelaram alguns impostos. Tá ok. Vamos fazer a nossa respostinha aqui. Durante o governo, vou colocar aqui era JK para diferenciar da primeira questão, mas você podia colocar governo sem problemas. Durante a era JK, o setor industrial, ou as indústrias, o setor industrial foi o que alcançou maior crescimento.
crescimento, principalmente as indústrias de bens de consumo duráveis. Aí você pode colocar como exemplo, né? Automóveis, eletrônicos, principalmente televisão, rádio, gravadores e eletrodomésticos. E a segunda parte da resposta: para acelerar o crescimento do Brasil, para acelerar o crescimento econômico, JK, ou Juscelino, o presidente, contou com empréstimos estrangeiros e concedeu incentivos fiscais. Né? Nós vimos que ele perdoava os impostos, diminuía os impostos às empresas para que as empresas viessem para cá. No caso dos automóveis, JK se comprometeu a construir muitas rodovias no Brasil para que tivesse estradas, né? Então, se você é dono, se você representa uma empresa de automóveis, você não vai se instalar num país onde nem tem estradas, né? Então, ele se comprometia a esse tipo de coisa, ok? Então, vamos lá. Número 3. Quais foram as mudanças que ocorriam na vida dos brasileiros durante a década de 1950? Pessoal, muitas mudanças, né? Com o crescimento econômico, né? As cidades cresceram muito de tamanho, houve um êxodo rural, as pessoas migravam do campo para a cidade, melhorou a condição de vida de uma parte importante da sociedade, além de que os produtos que chegavam ao Brasil, as novas tecnologias que chegavam ao Brasil, como a televisão, a geladeira, os fogões, né, ar-condicionado, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, transformaram a vida das pessoas, os automóveis. Então as pessoas agora tinham carros para andar, nas casas houve uma revolução com a televisão, o rádio fica muito mais barato, as cozinhas se modificam pra caramba, né? Agora tem fogão a gás, agora tem geladeiras a gás ou elétricas, tem liquidificadores, batedeiras, máquinas de lavar roupa. Isso tudo muda a vida das pessoas, né? Imagina você, jovem, sem geladeira na sua casa, sem fogão a gás, com fogão a lenha na sua casa, sem máquinas de lavar roupa ou sem tanquinhos, né? Para lavar a roupa tudo na mão, como que ia ser a sua vida? Seria igual hoje, né? Até mesmo os chuveiros elétricos chegaram e se popularizaram nesta época, né? Então, nós podemos dizer que com o crescimento econômico, as cidades cresceram muito e cresceram desordenadamente, né? Por isso que muitas cidades brasileiras possuem tantos problemas que possuem hoje em dia. As cidades cresceram muito, principalmente por causa do êxodo rural,
que as pessoas saíam do campo para tentar melhores condições de vida na cidade. As cidades cresceram, os automóveis se popularizaram e as novas tecnologias, TV, eletrônicos, eletrodomésticos e as novas tecnologias transformaram o estilo de vida de boa parte da população. Sem contar a construção de Brasília, né? A forma como as pessoas lidavam com o tempo delas modificou bastante, as relações sociais modificaram, passa a ser costume as pessoas, depois do trabalho, se reunirem as famílias para assistirem televisão, as novelas se popularizam, os estilos musicais, novos estilos musicais, né? Novas formas de se vestir, como jeans, né, se modificam. Então, podemos também citar também novos estilos musicais, como o rock and roll, de vestimenta, como jeans, e de hábitos. Novos estilos musicais, de vestimenta, estilos, né, e de hábitos cotidianos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, beber refrigerante, né, se torna algo mais comum, mascar chiclete se torna algo comum, e esse tipo de coisas que vão mudar a vida das pessoas. Ixi, aqui é a questão 3, né? Eu coloquei 5, me desculpe. Questão 3. Agora vamos para a questão 4, né? A questão 4, pessoal, muito simples. Eu vou escrever de azul, porque o meu canetão preto está perdendo a tinta. Eu acho que o azul também não está muito bom. Mas vai dar. Durante o governo JK, foi construída a nova capital brasileira. Apresente os argumentos que expliquem, né, os motivos da construção da nova capital. Olha, para ganhar o ponto total tinha que ter 3 motivos. Um deles foi levar o desenvolvimento para as regiões mais interioranas, mais do interior, mais central do Brasil. Outra, maior integração, deixar as diversas regiões do Brasil mais próximas à capital. E terceira, uma questão de defesa. Em caso de guerra, a capital ficaria mais protegida se ela estivesse longe do litoral. Então, vamos lá. Né? A construção de Brasília buscava levar desenvolvimento para as regiões do interior do país, além de
integrar as diversas regiões do Brasil com a capital. Pô, bom, isso aqui, deixa eu ver. A Constituição de Brasília buscava levar desenvolvimento para as regiões do interior do país, além de integrar as diversas regiões do Brasil com a capital federal. Deixar as distâncias menores, né? Principalmente da região norte, região do extremo oeste. Também havia uma preocupação com a defesa nacional, já que o governo situado no interior estaria mais protegido do que no litoral. Pessoal, e não é só por uma questão de guerra não, tá? Imagine, o Rio de Janeiro é uma capital, é uma cidade muito grande. Imagine que um presidente estivesse sem apoio, sem popularidade, as revoltas, as manifestações contra o presidente seriam muito mais fortes, né? Antigamente o Palácio do Catete era onde ficava a sede do governo. Qualquer 10 mil pessoas, 15 mil pessoas podiam se juntar ali em torno do Palácio Presidencial e pressionar o presidente, né? Exigir ali a renúncia. As manifestações seriam muito mais perigosas. Então, levar a capital para o interior, como foi no caso aqui de Brasília, facilitava até mesmo no caso de manifestações dentro do Brasil. Olha, para você conseguir juntar muitas pessoas para cercar o Palácio Presidencial lá em Brasília é muito difícil, né? Você vai ter que juntar milhões de pessoas para conseguir fazer um volume, para conseguir fazer uma pressão contra o presidente. Lá no Rio de Janeiro, qualquer tantinho de pessoas já fazia ali um barulho, né? Poderia ser perigoso para o governo. Então vamos lá. Por que a década dos anos 1950 é conhecida como Anos Dourados? Explique suas respostas. Anos Dourados fazem referência a anos bons. Por quê? O Brasil passou por um grande crescimento econômico. Muitas coisas chegaram ao Brasil e mudaram o estilo de vida dos brasileiros, mudaram para melhor, né? Imagina ter que tomar banho, ter que esquentar a água, você vai fazer comida, tem que pegar lenha, acender o fogo, então você lavar roupa na mão, então tudo mais difícil, né? Houve essa melhoria. A televisão, o entretenimento, novos estilos musicais, tanto dos Estados Unidos quanto no Brasil, a chamada bossa nova, né? O cinema novo brasileiro, novas formas de fazer filme no Brasil, que levava muitas pessoas às salas de cinema. O Brasil constrói uma nova capital, que era para ser moderna, né? Que era para levar o desenvolvimento para o interior. Além disso, né, um fato importante, o Brasil ganhou o primeiro campeonato mundial de futebol. E aí o Brasil se torna, né, já era muito popular o futebol no Brasil, mas passa a ser ainda mais popular esse esporte, né, que hoje é muito associado ao Brasil, o futebol. Então foi uma época feliz, né? Então, por que
A década de 50 ficou conhecida como os anos dourados, né? A expressão, o termo anos dourados faz referência, ou refere-se, né? Faz referência a uma época feliz, já que o Brasil crescia muito, crescia em termos de economia, né? E até mesmo em termos de população, já que o Brasil crescia e se modernizava. Novos estilos artísticos, surgiram, como a bossa nova, vou colocar aqui, tá? Cinema novo, arte concretista, se modernizava, novos estilos artísticos surgiram, concretista. A nova capital era construída e o Brasil havia vencido, né? Vou colocar havia vencido, que é mais fácil para vocês entenderem, né? Havia vencido a Copa do Mundo de futebol. Poderia ter colocado que surgiu uma emissora de televisão brasileira, né? A TV Tupi. Agora, era importante falar que era uma época feliz, que teve muito crescimento econômico, e era importante citar esses dois estilos artísticos, o cinema novo e a bossa nova. A bossa nova fez tanto sucesso, não só no Brasil, mas no mundo afora, que a segunda música mais tocada no mundo é a música brasileira, Garota de Ipanema, né? Uma música bastante conhecida aí. Questão 6. O que podemos entender por Guerra Fria? Quais eram os países que lutavam neste conflito? Por que a Guerra Fria recebe esse nome? São 3 perguntas numa só. Então vamos lá. Guerra Fria, ou podemos entender por Guerra Fria, Guerra Fria foi um conflito político, econômico, tecnológico, esportivo, né? E de ideias, ideológico. Vou dar de ideias para ficar mais fácil para vocês. E de ideias. Guerra Fria foi um conflito político, econômico, tecnológico e de ideias entre os Estados Unidos da América, que representava o capitalismo, que é
um sistema, e a União Soviética, ou o RSS, né, que representava lá o socialismo. Continuando aqui então, possui esse nome, porque não ocorreram confrontos diretos entre os dois países. Ou seja, não existiu o calor da guerra. Ah, professor, então foi uma guerra de mentira? Não. Teve conflito? Teve. Teve morte? Teve. Só não foi nos Estados Unidos e na União Soviética. Mas esses dois países se enfrentavam em vários outros lugares. Então é importante falar que foi uma guerra política, uma guerra diferente, uma guerra para disputar quem tinha a melhor economia, quem tinha a melhor tecnologia, quem tinha os melhores soldados, os melhores atletas. Então eles disputavam, por exemplo, quem lançava o primeiro satélite, quem chegava primeiro à Lua, quem vencia mais nas Olimpíadas, quem tinha mais medalhas nas Olimpíadas, quem tinha as armas mais potentes, melhores, né? Esse tipo de coisa aqui. Foi entre os dois países principais, é claro que não foi só entre eles, mas os dois principais países, e o nome fria é porque não teve confronto direto, não teve o fogo da batalha entre os dois países. Lembrando que eles, né, disputavam áreas de influência. E o Brasil estava no meio do mundo aí nesta época, acabou entrando, mesmo sem querer, nesse conflito, né? O Brasil fica na América. A América era o lugar ali de influência dos Estados Unidos e o Brasil vai acabar se aliando aos Estados Unidos. E é um dos motivos pelo qual depois vai ter lá aqueles conflitos com os militares, o golpe, etc. Então, número 7. Partiremos para o número 7. Apresente as principais informações e características do governo Jânio Quadros. Por que Jânio Quadros utilizava a vassoura como slogan durante a sua campanha para a presidência? Eu vou começar com a segunda pergunta, né? A vassoura representava a tentativa de varrer, de acabar com a corrupção. Em seu breve governo, durou apenas 7 meses, Jânio Quadros, o governo Jânio, né? O governo Jânio, em seu breve governo, ficou feio, né? Em seu breve governo, Jânio criou várias medidas moralistas, como aquela de proibir o uso de biquíni nos desfiles, nas praias, proibir as brigas de galo, proibir as corridas de cavalo em dias da semana, né? Jânio criou várias medidas moralistas e tentou
estabelecer uma neutralidade referente à Guerra Fria. Referente à Guerra Fria. Neutralidade com relação à Guerra Fria. Melhor, né? Neutralidade com relação à Guerra Fria. Você pode falar que ele perdeu o apoio político, pode falar que ele tentou fazer reformas na economia, mas não conseguiu melhorar a situação econômica do Brasil, mas principalmente tinha que constar que a vassoura era para varrer a corrupção e que no governo dele ele estava mais preocupado com as leis de caráter moral, né, do que era certo ou errado fazer. E aí o Brasil passando por um monte de problemas, o presidente preocupado se as mulheres iam usar biquíni ou não nos desfiles de Miss, se podia ter ou não podia ter corrida de cavalo nos dias da semana, esse tipo de coisa, ok? Beleza. Vamos partir então para a questão 8, né? Olha, entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil viveu um período chamado de ditadura civil-militar. Levando em conta os conteúdos discutidos em sala, explique o que significa uma ditadura, né? Uma ditadura é um governo ilegal, autoritário, que se impõe, que se mantém pela força e que não respeita os direitos dos cidadãos, das pessoas, né? Uma ditadura é um governo inconstitucional, que não está dentro da Constituição. É um governo autoritário que impõe a sua vontade pela força, repressivo, que persegue os seus opositores, ou seja, né, foi um governo que não estava previsto na lei. Podemos dizer que uma ditadura é um governo inconstitucional. Essa palavra eu vou usar ela. Inconstitucional. Ou seja, não seguia, ou não estava previsto, né? Não seguia a Constituição. Também podemos afirmar que as ditaduras são governos autoritários e repressivos. Que se mantém no poder pelo uso da força, da violência, né? Da força, e não respeita os direitos dos
não respeita os direitos dos cidadãos. Então, ditadura é um governo ilegal, que está fora da lei. E mesmo quando ele entra pela lei, ele trata de modificar as leis para que ele possa continuar mandando. Mas ele continua mandando pelo uso da força, da violência, persegue os opositores, as pessoas que eles não concordam, né? Então a repressão vem nisso, né? Eles proíbem o que eles não gostam, então proíbem músicas, proíbem filmes, proíbem teatros, proíbem um monte de coisa. Além disso, os direitos dos cidadãos não são respeitados, né? Ok? Então você poderia fazer essa resposta de várias formas, essa é só um exemplo, ok? Vamos lá. Número 9, penúltima questão da nossa província. Está chegando ao fim já, pessoal. Por que os militares brasileiros tomaram o poder em 1964? Qual foi a desculpa que eles usaram, né? O que ocorreu com os direitos civis, individuais e políticos dos brasileiros durante a longa noite dos generais? Durante a ditadura militar, né? Longa noite dos generais é só uma outra forma de dizer, uma forma mais poética, vamos dizer assim. Então vamos lá. Os militares brasileiros, né, tomaram a força, tomaram o poder em 1964 com a desculpa, eu não quero usar a palavra desculpa, eu vou usar a palavra pretexto, mas você pode usar a palavra desculpa, com o pretexto de proteger o Brasil do comunismo, ou seja, tinham medo de Jango tornar o Brasil um país comunista. Continuando, segunda parte. Após a chegada dos militares ao poder, os direitos da população foram suspensos ou alterados, né? E aqueles que não concordavam, que não concordaram com o golpe, né? Que não concordavam, eram perseguidos. Então, nós vimos já inclusive, né, como que os militares mudaram as leis no Brasil a partir daqueles atos institucionais. Nós vimos que alguns direitos, por exemplo, o direito de expressão, o direito de votar, o direito de se manifestar, né, o direito de associação, os direitos de ir e vir, inclusive, foram muitas vezes limitados, né, ou modificados. Então, chegaram ao poder, segundo eles, para evitar que o Brasil se tornasse comunista, mas nunca teve esse perigo, né?
Não porque não houvesse comunistas, mas porque os comunistas eram muito incompetentes, ainda bem, porque o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Mas não tinha esse perigo, né? Mas era o medo do comunismo foi a desculpa utilizada para que eles tomassem o poder. Então, eles tomaram o poder para evitar o comunismo, voltar ao crescimento e manter a ordem. Foram esses 3 pontos principais que os militares usaram, né? Impedir o comunismo, voltar ao crescimento econômico, manter a ordem, manter a disciplina no Brasil, ok? Mas se você colocar só essa primeira parte, já estará de bom tamanho. E a última questão: por que é correto afirmar que a tomada pelos militares em 64 foi um golpe de Estado? Por que foi um golpe? Aqui nós não estamos falando se foi bom ou ruim. Estamos falando assim, foi um golpe? Por que um golpe? Olha, João Goulart, o presidente Jango, ele estava constitucionalmente estabelecido como presidente, ou seja, ele havia chegado lá dentro da lei. Ele era vice-presidente, o presidente renunciou, ele foi eleito também, na época se votava para vice e para presidente, então ele foi eleito para aquele cargo, ele estava ocupando a presidência de um modo legal, dentro da lei. Os militares expulsaram, forçaram a saída dele, utilizando a força, utilizando os tanques de guerra, né? Utilizando ali as armas. Então, foi a tomada de poder porque havia um presidente que estava dentro da lei, não estou falando se ele era bom ou se ele era ruim, inclusive acho ele muito ruim em algumas coisas, acho ele bom em outras, mas ele estava dentro da lei e ele foi obrigado a sair do país, ele foi coagido, né? Ele foi obrigado a sair pelas armas. Então isso caracteriza um golpe. Quando um grupo chega ao poder sem seguir as leis, sem seguir as regras do jogo democrático, não existe outro nome a não ser golpe de Estado, um golpe político, né? Então, podemos afirmar que a chegada dos militares ao poder em 1964 foi um golpe, porque não seguiram as leis que existiam na época. O presidente Jango foi forçado a sair do governo por meio do uso da força. Não que ele apanhou, né, ou que ele levou tiros, ele saiu antes, né, para evitar inclusive uma guerra civil e tal, ele prefere sair. Mas foi um golpe porque não estava previsto na lei, havia um presidente que estava dentro da Constituição, chegou à presidência dentro da lei e ele foi expulso